Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à quinta temporada do podcast Café com Fia. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago um convidado para falarmos sobre fundos imobiliários. Dessa vez o convidado é o Felipe Teatini, ele que é gestor do XPML11, um dos maiores fundos de shopping que temos na indústria. Felipe, mais uma vez, seja muito bem-vindo a esse podcast. Se apresente aí para quem ainda não lhe conhece e vamos falar sobre o XPML que vem aí dando o que falar, né, Felipe? Beleza. É isso, Andréia. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Para nós aqui da XP Asset, é um prazer participar. Eu sou o Felipe Teatini, eu fico à frente do XP Malls, aqui dentro da equipe do Pedro Carrais, que é o responsável por pela área imobiliária da XP Asset. Eu já trabalho com shopping há pouco mais de 10 anos, passei pela BR Malls antes de entrar aqui no XP Malls, entrei no fundo no terceiro mês de vida dele e hoje fico à frente aqui do produto. A ideia é falar um pouquinho melhor sobre tudo que a gente está vivendo, sobre a nossa estratégia, as decisões que foram tomadas ao longo dos últimos 6 a 9 meses e, enfim, e tentar passar um pouco mais de tranquilidade aí para os nossos investidores e para o mercado, que a situação ela é totalmente controlada. Exatamente. Então vamos aí adentrar então a temática. Felipe, qual é o impacto da alavancagem atual do XPML11 nos rendimentos mensais e como que o fundo aí está tentando ou pretendendo equilibrar crescimento e o pagamento da dívida? Aliás, como que está a alavancagem e qual que é esse real impacto, né, nos rendimentos mensais? Maravilha. Bom, primeiro, acho que é importante a gente comentar um pouco sobre as aquisições que foram feitas, né? Como a gente tem uma pergunta que versa justamente sobre o impacto da alavancagem no resultado, a gente tem visto um impacto muito positivo, né? A gente está vivendo exatamente o momento que a alavancagem gera mais resultado e o XPMOLs, eu até assim, tem me chamado a atenção que o XPMOLs parece quase que um livro-texto dos efeitos que uma alavancagem gera, né? Que uma aquisição parcelada gera. Né? A gente acaba separando conceitualmente o que é uma dívida de aquisição do que é uma dívida financeira, efetivamente. As duas são dívidas, as duas são passivos que devem ser endereçados e serão endereçados da sua respectiva forma e com as suas respectivas características. Mas a gente acaba separando um pouco aqui na nossa visão. A aquisição parcelada ela tem sido muito importante para gerar um resultado mais forte nesse momento no XPMOLs. Né? O XPMOLs tem gerado mais do que o seu resultado distribuído mensalmente. Então, nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, o fundo acumulou o resultado não distribuído. E muito disso foi o efeito do parcelamento de preço das aquisições que foram feitas entre julho e dezembro, início de janeiro pelo fundo. Né? Lembrando aqui, de novo, um pouco do histórico do que aconteceu no ano passado, o XPMOLs captou em duas ofertas, uma de janeiro e uma de abril de 2024, 2,8 bilhões de reais por meio de duas emissões, uma de 1 bilhão e uma de 1,8 bilhões. 1,8 bilhão. E essas aquisições tinham o objetivo de fazer, essas captações tinham o objetivo de fazer as aquisições do portfólio da SIM, e a gente fez essa aquisição foi a maior transação da história de um fundo imobiliário no Brasil, e só relembrando, né, o XPMOLs hoje é o maior fundo de tijolo do Brasil, naturalmente o maior do setor de shopping. A gente fez essa aquisição do portfólio da SIM, trouxemos para o XPMOLs um aumento de participação no shopping Cidade de São Paulo, que é um dos melhores shoppings do Brasil.
uma participação muito relevante no Tietê Plaza Shopping, que é um shopping excelente aqui em São Paulo, uma participação de controle no Shopping Gran Plaza, que fica lá em Santo André, e uma participação de controle relevante no Metropolitano, no Rio de Janeiro. Então, foram aquisições muito interessantes em termos de estrutura de preço, né, com esse parcelamento, com NOI garantido, e qualidade do portfólio, né? Então, definitivamente foi algo que nos deixou muito animados e felizes pela mudança de patamar, pela qualidade do portfólio que a gente trouxe. E, além disso, né, uma parte do cheque, lembrando que a gente tinha captado 2,8 bilhões, a gente gastou 2,1 nessa transação com a Sim, e fizemos mais aquisições de aumento de participação em shoppings que a JHSF administrava, com o objetivo também de ter uma gestão um pouco mais ativa nesses empreendimentos, troca de administração e tudo mais, num cheque de aproximadamente 450, 500 milhões de reais. Então, isso acabou consumindo, né, a grande parte desse valor captado lá entre janeiro e abril do ano passado, como de fato era o plano original e tudo dentro dos conformes do que tinha sido planejado. De lá para cá, de julho para janeiro e março, vamos dizer assim, agora já de 2025, outras transações, na nossa visão, transformacionais e muito qualificadas, surgiram e apareceram e foram oferecidas para o fundo em estruturas e que só foram oferecidas para o fundo pelo fato do fundo ter dinheiro naquele momento. E por que o fundo tinha dinheiro naquele momento? Porque o fundo parcelou as aquisições que fez com a Sim e com a própria JHSF. E com a JHSF a gente já pagou tudo que tinha que pagar, a gente está efetivamente no desenvolvimento de um shopping na Faria Lima com eles, que a gente vai cumprir o cronograma de obras, né, na nossa participação conforme essa obra evoluir, mas a gente tinha um cheque carimbado que só existia dinheiro disponível porque o cheque não tinha sido pago, mas ele de fato estava carimbado. Surgiram oportunidades que na nossa visão eram imperdíveis. Foram elas uma participação no Jundiaí Shopping com a Multiplan, que foi a primeira vez que a Multiplan vendeu um shopping na sua história, né? A Multiplan tem algumas sociedades que foram criadas lá atrás, quando ela desenvolvia shoppings. Desde então, ela nunca vendeu uma participação minoritária num shopping, foi a primeira vez que ela fez. Todos os fundos imobiliários buscaram, tentaram, provocaram a Multiplan para fazer essa transação e a gente conseguiu porque o fundo tinha dinheiro naquele momento. Depois surgiu a transação com a Allos, né? A gente fez o que foi a melhor transação de portfólio do XP Malls. A gente comprou o Shopping Tijuca, o Carioca e o Plaza Sul, com aumento de participação no caso do Plaza Sul, que no combinado é como se fosse o quinto melhor shopping da companhia Allos, que é a maior empresa de shoppings da América Latina. E trouxemos para o portfólio do XP Malls uma joia que é o Tijuca Shopping Tijuca, que é um dos melhores do Brasil. E, por fim, a gente está engajado em vias de anunciar, já foi anunciado pela Iguatemi, inclusive, a nossa participação no Pátio Higienópolis. A gente vai participar da transação do Pátio Higienópolis. A gente só não divulgou ainda exatamente o montante, mas não vai ser um montante que vai mudar as perspectivas e a vida efetivamente do fundo. Vai ficar muito em linha com o que tem sido divulgado. E a gente já tem esses recursos da parcela à vista do Pátio Higienópolis separados e já, inclusive, depositados numa conta garantia para fazer essa aquisição. Então, essas três transações de Jundiaí, Portfólio Allos e Pátio Higienópolis, elas vieram depois que a gente já tinha feito toda a captação, no momento que o mercado estava fechado para novas captações, e a gente, sabendo que a gente precisaria solucionar o cheque de dezembro 25, que a gente tinha dinheiro em caixa antes, mas acabou por uma decisão de gestão consumindo uma parte desse dinheiro, sabendo que a gente teria que trazer uma solução em dezembro 25
para o cheque que antes estava carimbado para ela e que acabou sendo consumido em outras aquisições transformacionais. O efeito positivo disso é um resultado que tem sido muito forte. O XPMOLs tem distribuído 92 centavos por cota mês a mês, o que tem representado um aumento frente ao mesmo mês do ano anterior há quase 12 meses. E a gente segue acumulando resultado não distribuído também. Então, hoje o fundo tem R$ 1,18 por cota de resultado acumulado não distribuído, que vai ser consumido. A gente sabe que uma parte disso será consumida ao longo do ano, ao longo dos próximos 18, 24 meses, conforme a gente tiver talvez uma desaceleração econômica, uma performance um pouco mais desafiadora dos ativos no Brasil no segundo semestre. Então, a gente tem hoje um colchão, né, uma gordura suficiente para fazer frente a uma manutenção desse nível de distribuição durante bastante tempo, e muito disso é feito do parcelamento de preço, né? Muito disso é feito da alavancagem operacional, enfim, da venda parcelada, da aquisição parcelada. E a gente sabe que a gente vai precisar endereçar isso em dezembro. A gente tem uma necessidade de caixa especificamente em dezembro. Tá? Essa necessidade ela pode variar a depender da performance dos ativos, entre 300 a 500 milhões de reais. Né? Assim, não vai ficar muito fora disso, já contando todos os investimentos que a gente tem para fazer, todas as expansões que a gente segue fazendo, as amortizações de dívidas, as parcelas de preço de aquisição, os ITBIs das aquisições, os earnouts das aquisições, isso tudo, colocando tudo isso na conta, a gente tem essa necessidade aí nesse cenário de entre 300 e 500 milhões de reais. Mas a gente tem chamado a atenção para um cenário de estresse, um cenário limite, que seria se todo esse cheque que a gente tem para pagar da transação da SIM precisasse ser securitizado, vamos dizer assim, né? Transformado numa dívida. Né? Hoje a gente tem uma aquisição a prazo para ser feita, a gente precisa pagar para a SIM PropTech 630 milhões de reais que estão sendo corrigidos pelo CDI desde julho. Quando chegar lá em dezembro desse ano, vai estar algo mais próximo de 700 milhões de reais. Então, se a gente, num cenário hipotético, alavanca todos esses 700 milhões de reais e transforma o que hoje é um saldo a pagar de uma aquisição numa dívida financeira, efetivamente, a gente está falando de, nesse pior cenário, levar o fundo para um nível de alavancagem de 17% a 18%, olhando a ótica dívida bruta por ativos, né? Que é basicamente o quanto de dívida você tem relacionado à quantidade de imóveis, de ativo que você tem efetivamente. Que, na nossa visão, é uma alavancagem tranquila de lidar. O XPMOLs já teve nessa mesma ótica um nível de alavancagem de 32%, no momento que o fundo tinha 2,5 bi de tamanho, e a gente tinha uma pandemia que ninguém sabia para onde ia o mundo olhando para frente. Hoje a gente tem, nesse pior cenário, lá em dezembro 25, a gente chega a 17% de alavancagem, num fundo de 6,5 bi de patrimônio, 7,2 bi em ativo, com uma perspectiva macro e micro do setor de shoppings muito melhor do que era no meio da pandemia. A gente pode até entrar numa discussão aqui se o cenário macro ele é otimista ou pessimista para o Brasil, mas eu acho que ninguém vai discordar que ele é melhor do que quando a gente estava no meio da pandemia. Então, a gente tem chamado a atenção para o fato de que nós sabemos o desafio que nós temos que enfrentar, que nós temos que solucionar. A solução será dada no seu devido momento, numa condição que não vai destruir o portfólio do XPMOLs. A gente não vai precisar vender ativo a preço de venda forçada. Não tem absolutamente nada sequer perto disso no nosso horizonte. Então,
sem menosprezar o desafio, sem não levar em consideração e não ter uma atenção redobrada na nossa situação de caixa, a gente está tranquilo e acompanhando e lidando com isso de forma como todas as empresas e todos os fundos sempre lidam com esse desafio de caixa, enfim, de fazer frente a uma necessidade de caixa, né? Então, apesar de uma situação, de uma necessidade de caixa para dezembro, que estamos falando aqui de mais 8 meses, a gente já está efetivamente trabalhando nessa solução e ela será dada e fornecida e anunciada mais próximo da data para que a gente não precise ficar pagando despesa financeira e juros e tudo mais antes da necessidade, antes da hora, né? Então, isso já está muito bem direcionado, endereçado, discutido, para quando for o devido tempo, a gente resolver isso da forma que tiver que ser resolvida. E se daqui até lá a situação melhorar, macro, vamos dizer assim, a gente vai buscar, sim, uma emissão de cotas do fundo, sempre dentro do valor patrimonial. A gente não vai emitir abaixo do valor patrimonial, não vai gerar essa diluição para o investidor. E a gente segue trabalhando em diferentes frentes de vendas de ativos. Então, essa necessidade de caixa, ela pode ser um pouco maior ou muito provavelmente menor, a depender de outras soluções que poderão ser dadas ao longo do caminho entre hoje e 10 de dezembro de 2025, que é quando a gente efetivamente tem que pagar um cheque para sim. É isso. Ok, então, diante de 2024, teve essas oportunidades que a gestão achou pertinente adquirir para agregar valor, né, no fundo. Ele corresponde à dívida a um percentual baixo, vamos colocar assim, em relação ao patrimônio, e que vocês têm até dezembro para realmente solucionar e fazer o pagamento, ou seja, fazer a frente a essa dívida, né? É isso. Ok. Mas vamos colocar aí, hipoteticamente, né, alguma situação que apareça algo que seja muito interessante para o fundo nesse cenário que nós estamos de incertezas, né, em relação à questão macroeconômica. E há oportunidades. Como é que vai fazer em relação a essa dívida, né? Realiza aquisições até esse meio do caminho ou não? Essas dívidas vão ser financiadas? Como é que faz? Porque parece uma coisa, né, Felipe? Quando você não está preparado ou ou o cenário não está favorável, vamos colocar assim, as oportunidades aparecem, né? Parece que pipoca, né? Como é que a gestão está estressando esse potencial cenário? Maravilha. É exatamente isso, né? Não é por menos que essas oportunidades que eu citei do portfólio da Allos, do Jundiaí Shopping e do Pátio Higienópolis surgiram num momento macro mais desafiador, né? E a gente conseguiu aproveitar essas oportunidades justamente porque a gente tinha dinheiro em caixa no momento, ainda que ele tivesse inicialmente carimbado para coisas que a gente já tinha feito, né? Então, o XPMOS é a prova viva dessa situação que a gente sempre fala, né? Quando o mercado está desafiador, as boas oportunidades surgem. Quando o mercado está muito bom, as oportunidades acabam não surgindo ou ficam muito caras. Então, o que a gente tem deixado muito claro, e assim, é um compromisso que a gente tem assumido, não vai ter mais nada, além de Pátio Higienópolis, que a gente deve anunciar muito em breve, que consumirá caixa do fundo, né? O que eu quero dizer? Oportunidades seguem surgindo. Hoje, o XPMOLs é um veículo muito forte, é um veículo que tem uma situação financeira muito robusta, né? Apesar dos questionamentos, da necessidade de levantar dinheiro até dezembro, ele tem uma situação financeira muito robusta comparada a seus pares e outras instituições e fundos aqui da nossa indústria.
cota do XPMOLs tem um nível de liquidez muito grande, né? Vamos lembrar que o XPMOLs tem sido, ao longo dos últimos meses, o fundo mais negociado em bolsa. Então, eu não vi o número de março fechado ainda, mas fevereiro, janeiro, enfim, desde a virada do semestre passado, né, do primeiro para o segundo semestre do ano passado, que a gente tem sido o fundo mais líquido da B3, recorrentemente. É o terceiro fundo com a maior quantidade de cotistas, e aparecem ainda oportunidades de vendedores de shoppings, empresas, grupos familiares, minoritários, interessados em vender shoppings e interessados em aceitar cotas a valor patrimonial como preço, né? Então, a gente acabou de fazer isso com a Allos. A transação com a Allos, ela foi tão boa para a gente, na nossa visão, porque ela combinou um portfólio espetacular em termos de métricas operacionais com uma condição de pagamento muito interessante que, além de um parcelamento de preço, teve uma parcela grande à vista paga com cotas a valor patrimonial. E a cota a mercado R$ 20 abaixo da cota patrimonial. Por que os investidores estão topando? Hoje ela está um pouco menos, está R$14, R$13 abaixo do valor patrimonial. Por que os investidores estão topando isso? Porque eles veem o upside para a cota, começa por aí, né? Então, todo mundo reconhece, enfim, os investidores institucionais, eu acho que é uma premissa um pouco clara no mercado, que os fundos imobiliários estão, talvez, na mínima, ou, enfim, muito próximo disso, né, em função dessa Selic mais alta e tudo mais. Então, os vendedores que aceitam receber cotas do fundo como preço veem esse potencial upside da cota. E mais, mesmo se existir uma necessidade de vender essas cotas e transformá-las em dinheiro, essa diferença de preço não os incomoda, porque tem liquidez suficiente e ainda assim faz sentido do lado da ótica da venda. Então, o que eu estou querendo dizer, falando tudo isso aqui, a gente segue avaliando oportunidades, segue tendo conversas interessantes sobre aquisições de ativos, mas todas essas conversas falam sempre em transações 100% em cotas a valor patrimonial. A gente não vai mais consumir caixa do fundo em transações de aquisição antes da gente ter uma solução financeira, qualquer que seja ela, seja uma oferta efetivamente para captar, seja ela uma venda de ativos, seja ela uma alavancagem mais normal, uma dívida. A gente não vai fazer transações de aquisição antes de ter uma solução financeira, salvo se elas forem 100% em cotas a valor patrimonial. E sendo muito transparente, a gente tem sim discutido oportunidades nessa linha. Então, não seria uma surpresa, isso ainda não está fechado, ainda temos alguns steps, alguns degraus para seguir, para anunciar e fazer isso acontecer. Mas não seria uma surpresa tão grande se a gente fizesse uma emissão de cotas com esse único objetivo de pagar um preço de uma aquisição de um ativo para determinado vendedor por meio da entrega de cotas, né? Então, isso pode acontecer, está sendo avaliado, e se acontecer, será sempre com o mesmo objetivo de qualificar o portfólio do fundo, melhorar a distribuição de dividendos do fundo, tornar o fundo mais parrudo, mais robusto, mais capaz de lidar com as adversidades, de se alavancar, de reciclar ativos. Então, a gestão, os principais pilares da estratégia de gestão, eles seguem os mesmos e continuarão sendo os mesmos no futuro. Felipe, ainda estressando cenários aqui, né, para o pessoal entender bem o racional e até os meios e possibilidades existentes. A venda de ativos é uma opção considerada aí pela gestão para melhorar não só a liquidez do fundo, mas também aí frente a essa questão aí, né, da dívida que deverá ser paga em dezembro?
E se sim, quais ativos poderiam estar ali? Claro, não é promessa, não é algo que possa acontecer, mas sim apenas hipoteticamente, né, colocar isso para o pessoal poder entender um pouquinho. Perfeito. O XPMOLs, ele hoje tem um tamanho e uma relevância e uma qualidade de portfólio, sejamos sinceros aqui, obviamente puxando um pouco de sardinha para o meu lado, mas a verdade é que quando a gente olha o portfólio do XPMOLs, eu que estou nessa indústria de shoppings há mais de 10 anos, eu fico muito feliz de ver o que a gente conseguiu construir até aqui. Mas hoje o fundo está num tamanho tal que a gente tem alguns ativos que perderam a sua relevância, que perderam a sua importância, que deixaram de fazer sentido dentro do portfólio do XPMOLs. Porque a gente comprou um bando de ativo ruim. Não, não são ativos ruins, muito pelo contrário. A gente tem ativos mais desafiadores no portfólio, sem dúvida nenhuma, mas a gente está falando de ativos de shoppings bons, que, por um motivo específico de tamanho, deixaram de fazer sentido para o fundo. E hoje seria muito interessante e viria muito bem, num momento muito bom, e faria muito sentido em termos de reciclagem, em termos de geração de ganho de capital, a venda de alguns ativos. A gente segue trabalhando ativamente nisso. Hoje, a gente está falando, obviamente, de um cenário um pouco mais desafiador macro, e o mercado de fundos imobiliários aparentemente está fechado para novas captações ou principalmente para um IPO, né? Ano passado a gente chegou a discutir com duas casas novas que estavam tentando desenvolver e montar fundos de shoppings, a criação de um portfólio para elas que seria 100% do XPMOLs, né? Toma aqui 4, 5 shoppings nossos e cria um fundo novo vocês. Porque hoje nós temos esse volume e essa capacidade de fazer uma venda de um portfólio que é bom para o comprador, faz sentido em termos de ganho de capital e ajuda o fundo, o XPMOS, na sua reciclagem de ativos, né? na sua história aí que a gente vai traçar ao longo do tempo. Então, quando a gente olha hoje para o portfólio, a gente tem alguns casos que são muito emblemáticos e muito óbvios. Por exemplo, os Shops dos Jardins. O Shops dos Jardins é um shopping que a gente tem em sociedade com a JHSF. É um shopping muito pequeno, apesar de ser a melhor venda por metro quadrado, o melhor NOI por metro quadrado do fundo. Poxa, mas você vai vender um negócio que é tua melhor venda por metro quadrado? Eu gostaria de vender. Por quê? O Shops hoje, ele gera para o XPMOLs, por ano, 4 milhões e meio, no melhor cenário, 5 milhões de reais no ano. O XPMOLs distribui por mês, aproximadamente 50. Então, quando a gente olha que a gente vai distribuir aproximadamente 600 milhões de reais de dividendos esse ano, um shopping que faz 4, ele está um pouco perdido dentro dessa geração de resultados gigante. E cada shopping requer um acompanhamento, reuniões mensais ou bimestrais, no pior cenário, vamos dizer assim, investimentos, dedicação, nossa. Então, os shops dos Jardins, ele, de certa forma, deixou de fazer sentido para o fundo. De novo, não é porque ele é ruim, porque ele não é um bom ativo, muito pelo contrário, ele é um excelente ativo, mas ele ficou muito pequeno. O mesmo vale para o Downtown no Rio de Janeiro. Eu, que sou carioca e frequentei o Downtown na minha vida, assim, tenho um carinho pelo ativo, gosto muito da equipe, o shopping é super bem administrado pela Ancar, mas a verdade é que ele gera hoje para o XPMOLs 13 milhões de reais no ano, e a gente, de novo, gera 600 milhões de reais de dividendos por ano. Então, me parece também um pouco deixou de fazer sentido dentro do nosso portfólio porque ficou pequeno. E tanto o Downtown quanto os shops são shoppings que foram adquiridos em momentos, né, pré-pandemia
E hoje tem uma marcação no balanço do fundo a preços muito abaixo do que eles vendem, do que eles valem, né, numa eventual venda. Então, essa eventual venda, qualquer que seja ela muito provavelmente gera um ganho de capital interessante e ajuda o fundo na sua reciclagem e na sua necessidade de endereçar o cheque de dezembro 25, né? Então, vendas desses ativos nesse momento, seriam muito bem-vindas para o fundo. Mas não são só eles. Quando a gente olha, lembrando que em janeiro 24 a gente vendeu metade da nossa participação no Caxias Shopping. Foi uma transação interessante porque o XP Malls tinha dinheiro, tinha caixa, então ele participou de uma oferta do Mall 11, né, participou com na emissão com 100 milhões de reais em Mall 11, financiou o Mall 11 para que o Mall 11 pudesse comprar a participação que o XP Malls tinha no Caxias Shopping. E essa venda foi a melhor venda da história do fundo. A gente vendeu metade de um shopping pelo mesmo valor que a gente comprou o shopping inteiro, né, a nossa participação. Né? Então, a verdade é que hoje, como a gente vendeu metade, a gente tem metade da participação do Caxias Shopping, que também ficou muito pequena para o fundo. Ela gera, estamos falando aqui de 5 milhões de reais no ano, 6 milhões de reais no ano também. É muito pouco. Então, são shoppings que não é pela qualidade, não é pela administração, não é pela equipe, são equipes qualificadas, pessoas dedicadas, que estão ali suando a camisa para fazer aquele empreendimento ser um empreendimento bom e cada vez melhor. E a gente gosta muito, a gente tem uma relação muito boa com todas as administrações, mas a verdade é que ficaram pequenos no portfólio. Né? Então, a gente tem mais alguns, uns 2 ou 3 casos. O próprio Santana Partage, que hoje é um shopping com a Partage, que a gente acredita muito no crescimento dele. Esse ano ele é o nosso shopping que tem um orçamento com a previsão de maior crescimento percentual, mas, de novo, ficou pequeno para o portfólio do fundo. Ele vai gerar aí seus 4, 5 milhões de reais no ano, que também é pouco. O XP Malls hoje procura participações que vão entre 200 e vai acima de 200 milhões de reais, né, por shopping. Então, assim, a gente até tem shoppings que a gente comprou há menos tempo que são cheques menores que isso. Mas são shoppings que a gente vê um crescimento muito grande ou que a gente almeja aumentar a participação, né, como é o caso, por exemplo, do Praia de Belas, em Porto Alegre, que é um shopping que a gente tem, que é o nosso primeiro shopping no Sul, nosso único shopping em Porto Alegre, nosso único shopping hoje com a Iguatemi. A gente está em vias de fazer o Higienópolis, mas hoje só existe o Praia de Bela com a Iguatemi. E a gente adora esse ativo, a gente acredita muito no upside dele, a gente adoraria aumentar a participação lá. Hoje ela é um pouco menor do que os 200 milhões que eu falei, mas com esse objetivo de aumentar. Então, tem alguns casos específicos, mas a verdade é que a gente sempre bate na tecla que a gente não tem amor a nenhum ativo. Apesar de sermos chopeiros, né? Tanto eu quanto Pedro Carrais, juntos, temos quase 30 anos de indústria de shopping. A gente conhece bem esse negócio, gosta muito e acredita e reconhece que é uma área e é um setor de investimento de longo prazo. Então, você precisa carregar um tempo aquele empreendimento para ele fazer sentido, para ele te dar retorno. A gente sempre bate na tecla que a gente antes disso, gestor de uma carteira imobiliária que tem o objetivo de gerar bons dividendos recorrentemente e ganhos de capital para o nosso investidor. Quando a gente olha o histórico que o XP Malls tem feito, a gente tem feito exatamente isso, um crescimento constante e considerável da distribuição de dividendos e uma reciclagem de ativos, né, e de capital, gerando esse ganho de capital para o nosso investidor. Então, a gente sempre brinca, né? O XP Malls ele é muito identificado como o fundo do Cidade Jardim, que é um shopping muito emblemático em São Paulo, que tem o maior ticket médio do Brasil. Mas se aparecer alguém pagando o dobro do que a gente pagou no Cidade Jardim, a gente vai vender e está tudo certo e vamos distribuir esse ganho de capital para o cotista, né? Então, de novo, a gente não tem amor por nenhum ativo,
Tem alguns ativos que fazem mais sentido serem vendidos em função do tamanho deles. A gente está trabalhando ativamente nessa reciclagem, mas hoje assim, não tem nada para ser anunciado muito em breve. A gente acredita que ao longo desse ano a gente vai conseguir fazer alguma coisa e ajudar nessa reciclagem de capital e também na geração de ganho de capital para o nosso investidor. Ou seja, há possibilidades. Tendo comprador e pagando o dobro, tá tudo certo. Não precisa nem ser o dobro, pode ser um pouquinho menos do dobro, mas a gente está disposto a conversar. E a questão da vacância, né? Como é que o fundo, né, você enquanto gestor, aí está gerenciando a taxa de vacância atual e quais são as perspectivas para a ocupação dos shoppings no portfólio nos próximos meses? Que não é só a questão da alavancagem e a questão de venda, né, Felipe? Tem que também aí deixar o shopping 100% ocupado, né? Ou próximo disso. É isso. Interessantemente, a vacância tem sido uma das variáveis que, na nossa visão, mais vão contribuir para o resultado do setor de shoppings como um todo esse ano, né? Eu diria que tem dois indicadores, né, duas variáveis que tendem a contribuir bastante com o resultado dos shoppings esse ano. A maior delas, sem dúvida nenhuma, o IGP. Né? Lembrando que a gente teve 2023 inteiro com IGP negativo e 2024, 7 meses do ano com IGP negativo ou zero. Então, a contribuição efetiva do IGPM, né, na renegociação ou, enfim, no aniversário anual daquele contrato, aniversário anual foi feio, no aniversário daquele contrato, deixou de ajudar a gente nos anos de 2023 e 2024, mas esse ano vai ajudar muito, muito mesmo, né? Então, a gente vai ter ao longo do ano inteiro um IGP que vai rodar no nível bem alto. Então, isso vai ser provavelmente a maior alavanca de resultado do nosso setor ao longo desse ano. Mas a diminuição da vacância também trará esse efeito, né? É claro que cada 0,1 a menos de vacância representa uma geração de NOI robusta para aquela área que não estava gerando NOI antes, né? O Net Operating Income, que é o resultado operacional líquido do empreendimento, que é a receita que a gente olha efetivamente dos shoppings. Então, a diminuição da vacância, ela com certeza vai acontecer. A gente tem, obviamente, casos esporádicos, né? Que às vezes você tem um shopping que a gente tem uma representatividade grande de ABL e ele perde, por qualquer motivo, uma loja grande. Aí você tem, por 1, 2, 3 meses, uma vacância que aparentemente sobe, mas quando você vai ver, ela acaba sendo uma vacância muito mais física do que financeira, né? E por que a gente diz isso? Porque essas operações diárias maiores, principalmente operação de lazer, por exemplo, elas pagam muito pouco. Então, o impacto no resultado, efetivamente, ele é bem menor do que o impacto na área, né? No indicador. Você vai ver o indicador em alguns momentos, você pode ver o indicador de vacância aumentar, mas o efeito no resultado acaba nem sempre sendo esse, né? E a gente tem uma política aqui no fundo de ponderar todos os indicadores operacionais que a gente tem em todos os nossos shoppings pela participação que a gente tem nesses shoppings, pela ABL que a gente tem, e não pela participação no resultado que ele tem. Se a gente fizesse a ponderação por resultado, os nossos indicadores seriam infinitamente maiores, porque a gente tem shoppings muito eficientes. A gente pondera pela ABL, que a gente acha mais justo, ainda que seja um pouco prejudicial para o nosso número. E o fato da gente fazer isso, a consequência natural disso foi, por exemplo, quando a gente fez as aquisições na virada do semestre de Uberlândia Shopping e portfólio da Sim, a gente acabou trazendo ABLs que estão num estágio de maturação um pouco anterior à vasta maioria do portfólio do fundo, principalmente Uberlândia e Metropolitano no Rio.
Esses shoppings, como eles são muito grandes e as nossas participações são grandes, né? No Metropolitano é 70% e no Uberlândia é 40%, são shoppings que ainda têm indicadores de vacância, de inadimplência, de vendas um pouco abaixo do restante do portfólio. Então, eles pesam um pouco no nosso número consolidado. Mas, ainda assim, hoje a gente está com um nível de vacância de 3,5%, que, na nossa visão, é muito saudável, é muito abaixo do que a gente vê nos outros fundos de shopping. É um nível de vacância muito similar ao que as empresas listadas fazem, né? Então, o XP Malls hoje busca um posicionamento que vai na ótica da liquidez da sua cota, que vai na ótica da qualidade do seu portfólio e que vai na ótica da pulverização e da institucionalização dos nossos cotistas. Nós temos muitos cotistas, investidores institucionais. A gente busca ser reconhecido e ser analisado e ser entendido igual a uma Alus, a uma Iguatemi, a uma Multiplan. Muito mais do que os nossos pares fundos imobiliários. Não é que eu estou querendo ter um salto alto ou diminuir a importância dos fundos imobiliários. Muito pelo contrário. O ponto é que hoje a qualidade do fundo e o nível de liquidez do fundo nos aproximam mais das três grandes listadas, do que dos FIIs. Então, o indicador de vacância ele acaba conversando um pouco com essa questão, e eu acredito que ele será um importante gerador de resultado ao longo desse ano, ainda que o segundo semestre me parece um sinal amarelo, vamos dizer assim, né? Acho que existe uma dúvida de qual vai ser o tamanho da recessão ou da queda da atividade, ou, enfim, do aumento do desemprego que a gente vai ver no segundo semestre. Eu acredito que não vai ser tão pequeno assim, então a gente deve ver alguma coisa, mas também não acho que vai ser destruidor, enfim, nada tão dramático e traumático como tem muita gente dizendo que vai ser. Definitivamente não vai ser nem perto do que a pandemia foi. Então, a gente está acompanhando, tem resultado para fazer frente a isso, mas, enfim, voltando ao início, a gente acha que a vacância vai ser um indicador importante para a geração de resultado esse ano, sem dúvida nenhuma. E, Felipe, você contou um pouquinho, né, da expectativa, mas qual que é a expectativa do desempenho desses novos shoppings adquiridos, né? E também, né, como que essas aquisições impactarão, né, no resultado financeiro futuro, né? Porque ainda as coisas estão maturando, né? Mas qual que é a expectativa de desempenho para essas últimas aquisições? Claro que tem uma ainda que está em tratativa, né, Felipe? Mas e o impacto no resultado financeiro futuro do XPML11? Dessas aquisições. Perfeito. O XP Malls, né, com esse objetivo e com esse foco de ser entendido e analisado e visto muito mais como as listadas em termos da qualidade do portfólio, tem uma preocupação consideravelmente maior do que os seus concorrentes, seus pares de fundos imobiliários no portfólio, né, na qualidade do portfólio. Então, a gente sabe e a gente vive bem com essa situação, que é natural o fundo, num cenário que está tudo lindo, maravilhoso, todo mundo super bem, o XP Malls ter uma distribuição de dividendos marginalmente menor, porque no final do dia os shoppings são melhores e são mais caros, né? Então, obviamente, os melhores shoppings são mais caros. Então, a gente sabe que a construção desse portfólio, ela traz um outro tipo de benefício, que é ter um múltiplo, né? Que é o quantas vezes lucro o investidor estaria disposto a pagar no preço da cota, ou ter um cap rate um pouco mais baixo. A gente sabe que isso é uma consequência natural da qualidade do portfólio. Mas essas aquisições, parceladas da forma como elas foram feitas, elas têm um objetivo de emular o que seria um eventual ciclo de queda de juros na geração de resultado dos shoppings. É claro que quando a gente vê o juro indo para 14%, é difícil a gente falar que uma aquisição a um cap de 7,5%
em 2 anos vai fazer o 7,5 igualar o 14. Não vai. Mas o bom do fundo grande e robusto e com bastante resultado acumulado não distribuído é que ele consegue ter participações mais caras que, no momento estabilizado daquela geração de resultado, o que é isso? Né? Quando acaba o efeito do parcelamento de preço, elas acabam gerando um resultado marginalmente abaixo do que o fundo inteiro gera hoje, porque o fundo inteiro tem outros shoppings mais antigos, a níveis de preços mais baixos, que compensam esses shoppings a níveis de preços mais altos. Né? Dito tudo isso, quando a gente olha especificamente para esses portfólios que a gente comprou agora, a gente está falando, por exemplo, do portfólio da Allos, que vai gerar, por 2 anos, um cap rate de 11%, 10,5%, em função do parcelamento de preço. E como tem 2 anos de parcelamento, o que teria sido um cap rate à vista de 7,5%, 7,70%, quando chegar na estabilidade, isso vai estar mais próximo de 8% e alto, 9%, num portfólio que é espetacular em termos de qualidade, que é o Tijuca, o Plaza Sul e o Carioca combinados. O Jundiaí Shopping é um shopping que também tem um nível de precificação um pouco mais esticado, top 10 da Multiplan, que é a melhor e principal empresa de shoppings do setor. Na nossa visão, importante para abrir portas na companhia também e viabilizar eventuais outras transações com eles, mas também tem um efeito durante 2 anos de um parcelamento de preço. Então, no primeiro ano dele, ele vai gerar um cap rate de quase 10%, no segundo de 9%, e no terceiro estabiliza ali nos 8% e alto também, 8,5%, 8% e alto. Num shopping que é espetacular, que é o Jundiaí, que tem muito potencial de crescimento, de expansão e tudo mais. E o Pátio Higienópolis, a gente está falando de um shopping que vai sair no nível de cap rate aí de 7,60, 7,70, olhando os últimos 12 meses, também com parcelamento de preço, que deve gerar um cap rate aí mais da casa de 9 no primeiro ano, 8 baixo no segundo, e estabilizaria, a gente acredita, com o crescimento do NOI nesse nível de 8,5, 8 baixo. Que para um shopping dessa qualidade, dessa robustez, a gente acha muito bom. Então, a gente está falando de 3 shoppings que, num cenário estabilizado de resultado, vão gerar ali um cap rate entre 8,5 e 9, e que são muito qualificados, né? Olhando o portfólio Allos como se fosse um shopping só. Então, durante o período em que você tem o efeito do parcelamento de preço, que é exatamente o que a gente está vivendo agora, você gera muito resultado, você acumula resultado não distribuído, para o momento que você estabilizar, você ter tempo de consumir esse resultado não distribuído, enquanto o shopping está crescendo para chegar no nível de preço que o fundo todo gera. Né? Então, é claro que não é uma ciência extremamente exata. O shopping é um organismo vivo. As cidades, os estados passam por situações, tem uma potencial desaceleração econômica no segundo semestre, mas a geração de resultado que eles fazem no primeiro momento e o parcelamento de preços, ele tem exatamente esse objetivo de, durante o parcelamento, você ter o crescimento do NOI até que ele atinge o nível de geração de resultado que o portfólio todo está gerando, e aí você tem uma estabilidade dessa geração de resultado, uma manutenção dessa geração de resultado. É claro que não é uma ciência extremamente exata, alguns gargalos podem acontecer, mas, a princípio, a gente tem conseguido calibrar isso muito bem. Então, esse que é o objetivo, é isso que a gente vê. Assim, a gente tem aquisições que estão gerando muito resultado, continuarão a gerar bastante resultado enquanto elas estão com esse efeito do parcelamento, e tão logo o parcelamento acabe, a gente entende que os portfólios estarão gerando o mesmo nível de dividendo que o fundo todo e, consequentemente, mantendo essa geração de resultado robusta do XP Malls. E Felipe,
Você comentou um pouquinho também em relação ali a melhorias, modernizações que, né, que pode ser que sejam necessárias. Estão previstas algumas para os shoppings do portfólio, visando com isso aumentar a atratividade dos espaços e com isso diminuir a taxa de ocupação e aumentar ali o NOI? Exatamente, sim. Estão previstos. O XP Malls já fez 2 expansões relevantes no seu portfólio, inauguradas em 2023. Né? Em março de 23, a gente inaugurou uma expansão no Cidade Jardim. Em outubro de 23, a gente inaugurou uma expansão no Catarina Fashion Outlet, que hoje briga ali com o Tietê e com o Gran Plaza como os principais geradores de resultado do fundo. Então, é bem relevante para a gente. E a gente ainda tem projetos importantes, sim. Eu diria que o mais emblemático talvez seja o do Internacional Guarulhos. A gente vai fazer um deck park lá, porque hoje o Guarulhos ele tem um gargalo na sua operação, que é o estacionamento. Hoje ele cumpre a sua necessidade, né, a sua legislação em termos de vagas, mas é um shopping tão cheio e tão demandado que, principalmente aos finais de semana, o estacionamento está com um certo gargalo. Então, a gente vai desenvolver um deck park para aumentar a quantidade de vagas, que vai, além de trazer uma solução em termos de operação, em termos de conforto, de qualidade da experiência, preparar o terreno para um aumento de ABL via uma expansão que será feita no segundo momento. O que eu quero dizer? Existe uma legislação que te obriga a ter um número X de vagas a depender do tamanho do seu shopping, né? Relacionado ao tamanho do seu shopping. Para você aumentar o shopping, você precisa aumentar a quantidade de vagas. Então, o Internacional hoje está no limite. Então, a gente não pode crescer o shopping enquanto a gente não tiver mais vaga. Então, a gente vai primeiro fazer o deck park, que é basicamente um prédio de estacionamento, e depois, num segundo momento, daqui a 2, 3 anos, fazer essa expansão de mais 25, 30 mil de ABL, que é quase como se fosse um shopping novo dentro do Internacional Guarulhos. Então, esse ano a gente vai desenvolver o deck park. Além disso, a gente tem um projeto de retrofit que já está sendo feito há 2 anos no Shopping da Bahia e continuará sendo feito esse ano. Ele tem um consumo de caixa que está dentro aí do fluxo de caixa do fundo, de todo o planejamento que eu tenho comentado, mas que vai trazer melhorias significativas para esse ativo, que é um ativo muito robusto, muito qualificado que a gente tem aqui no portfólio. É o Shopping da Bahia, é um dos principais shoppings da própria Allos, que é uma das maiores empresas de shoppings da América Latina. Então, sim, estamos fazendo também um retrofit no Bahia. Já inauguramos o retrofit da fachada inteira, já fizemos o retrofit do terceiro piso e agora estamos fazendo do primeiro e do segundo piso. Temos um projeto muito interessante no Cidade de São Paulo também, de uma expansão. Ali tem uma negociação com a Previ, que a Previ tem um condomínio lá com a gente no Cidade de São Paulo. A gente tem um prédio, né, que faz parte de um mesmo condomínio. Então, tem uma discussão ali de preço, de quem vai pagar essa conta e tal, mas tão logo essa negociação seja concluída, a gente deve fazer essa expansão na cidade de São Paulo, que é o nosso shopping mais rentável. Então, ele faz todo sentido você fazer essa expansão, mas, obviamente, desde que o condômino tope fazer numa condição que faça sentido. Mas são basicamente esses projetos. Assim, é claro que todos os shoppings sempre têm expectativas de investimento e eu tenho chamado a atenção para algo que, na minha visão, é um indicativo importante da confiança no setor, que é o pedido de dinheiro para investimento que todos os shoppings têm feito e fizeram nessa rodada de orçamento. Tá? A gente está falando de algo como 5 a 10% do resultado operacional do shopping sendo pedido pelos shoppings como investimento nos próprios shoppings, né? Então, a gente está falando de dinheiro para fazer retrofits, melhorias, reformas de banheiro, reformas de fachada, melhorias no paisagismo, investimentos em marketing, que é para trazer eventos, feiras, parques infantis. Então, me chamou a atenção e, na minha visão, é um indicativo muito importante da confiança que os principais administradores e empreendedores de shoppings têm no setor e nos seus ativos, o tamanho e a vontade que esses empreendedores e administradores tiveram nessa rodada de orçamento em investir nesses ativos.
foi bem interessante, foi bem maior do que a gente via desde 2020 com a pandemia. Então, eu acho que me deixa confiante de que está todo mundo vendo o que eu também estou vendo, que é a gente tem um setor muito forte, muito resiliente, que nesse primeiro trimestre superou muito as suas expectativas de crescimento, de fluxo, de vendas, no Brasil inteiro, eu diria, e que, sim, tem um desafio no segundo semestre macro e de atividade econômica, mas que dentro de todas as possibilidades de investimento no Brasil, sem dúvida nenhuma, o setor de shoppings é um dos mais resilientes que a gente tem aqui. Falando ainda nessa ampliação dos shoppings, Felipe, os resultados que você está colhendo, principalmente no Catarina Shopping, que foi muito, muito falado a respeito ali dessa ampliação. Como é que você está sentindo isso? O Catarina é um caso muito específico, né? As expansões, elas tendem a ter uma performance muito boa, porque no final do dia não faz sentido você expandir um shopping que não precisa ser expandido, né? A gente está falando de um setor que é capital intensivíssimo, né? Os investimentos em shopping, eles são muito altos, eles demandam muito capital. E não faz sentido você ficar investindo, expandindo um shopping que tem vacância alta, ou que tem uma performance ruim, ou que tem um desafio qualquer que seja ele. Não. Você vai investir justamente nos shoppings que tem vacância baixa, que tem muito fluxo, que tem muita demanda, e que a expansão parece natural, parece dada, né? Porque o shopping já tem muita demanda para ter aquela expansão. Então, assim, é claro que tem situações, tem casos de expansões não tão bem sucedidas, mas no geral elas têm uma performance interessante. A gente fez duas expansões importantes no portfólio, que foram as expansões do Cidade Jardim e do Catarina. Na minha visão, a do Cidade Jardim, ela não fez tanto sentido. Ali eu acho que foi um erro de mix, né? Acho que o administrador não soube identificar o mix correto para fazer aquela expansão. E, enfim, está trabalhando, temos trabalhado aí no ajuste desse mix da expansão do Cidade Jardim para torná-la mais interessante, com mais fluxo e mais rentável, ainda que ela hoje faça sentido e dê algum resultado. A do Catarina, por outro lado, era muito natural. O Catarina estava com assim, muito fluxo demais. Assim, a experiência do estacionamento estava começando a ficar desagradável, muita fila, muito carro. A gente precisava crescer o estacionamento e, junto com esse crescimento, veio um crescimento de ABL também. É claro que toda vez que você inaugura uma expansão, existe um tempo, né? uma maturação natural para esse desenvolvimento. Todo desenvolvimento imobiliário tem o seu tempo de maturação. E o Catarina, ele é um shopping que ele agora, na expansão, ele tem 2 andares, mas o shopping original ele era de um andar só, e a distância inteira dele ficou muito grande. Então, quando você vai para a ponta da expansão, ela está com uma performance um pouco mais desafiadora. Mas ainda assim, a gente está falando de uma expansão de 21 mil metros de ABL, que foi grande, né, que quase dobrou o shopping de tamanho. Então, por isso, é natural que a maturação seja um pouco mais lenta. Mas uma expansão de 21 mil metros de ABL, que no primeiro ano de vida dela gerou 44 milhões de resultado. Abaixo do que a gente imaginava originalmente, a gente imaginava 50, mas ainda assim, 44 é mais de R$2.000 o metro quadrado de NOI, metro quadrado de ABL, de NOI. É muito forte. A gente tem uma série de shoppings no portfólio que não fazem isso. A expansão do Catarina no primeiro ano fez mais de R$2.000 o metro quadrado de NOI. Então, ela está indo muito bem na nossa visão. Ela está tendo uma performance marginalmente abaixo do que a gente imaginava lá quando a gente desenvolveu, mas ela está tendo um crescimento e uma maturação, e esse ano vai ser um ano de, provavelmente, de performance muito forte da expansão, porque é isso, é natural. Você precisa convencer o seu cliente a ir até lá. Ele estava muito acostumado a parar no meio do caminho, agora ele tem mais o dobro do caminho para andar até lá. Então, assim, é natural você ter esse tempo. Aí você tenta fazer os eventos acontecerem na expansão, leva o valet lá para a expansão. Você faz uma série de medidas operacionais
para levar fluxo e para sanar as necessidades que a expansão tem. Mas a expansão do Catarina, ela vai ser uma das maiores cases de sucesso do XPMOLs, sem dúvida nenhuma. Só talvez vai demorar um pouquinho mais do que a gente imaginava, porque no final ela acabou sendo uma expansão muito grande, né? Talvez querendo encontrar algum erro, querendo encontrar algum pelo em ovo, talvez seja esse. A gente talvez devesse ter feito uma expansão um pouco menor, de 12 ou de 15 mil metros quadrados de ABL, e não dos 21 que foram feitos. Por outro lado, já está feito, o resultado vai vir, vai ter crescimento, e a gente está bastante satisfeito com esse empreendimento. É só os clientes andarem um pouquinho mais e ir conhecendo, né, a expansão. Só um pouquinho mais, né? Exatamente. Só um pouquinho mais. Tá grande, o Catarina ficou grande, mas vale a pena. Só andar o dobro, mas já é um exercício, né, Felipe? Exatamente, é o que eu falo. Já, não precisa, você vai no Catarina, faz compras e já cumpriu sua meta de malhação do dia. Então tá tudo certo. Exatamente. Felipe, a gestão avalia a resiliência do setor. Você vem aí mostrando que está bem otimista, mesmo num cenário que possa ser aí desafiador, e não temos bola de cristal, infelizmente, né, Felipe? Mas o setor de shopping no geral, né, em meio a possíveis desafios 2025, e a gente sabe que 2026 já está aí, né, se desenhando, né, lembrando que será ano de eleição. Como é que você vê a questão dessa resiliência desse setor 2025 barra já 2026? O setor de shopping centers no Brasil tem se mostrado um dos mais resilientes ao longo das últimas crises todas que a gente viveu. Eu, que já vivo essa indústria desde 2014, vi isso acontecer na minha frente em 2015 e 2016, naquela crise do governo Dilma. Depois a gente teve a crise de 2018, né, de greve de caminhoneiros e tudo mais. Tivemos a pandemia, que foi, obviamente, a maior crise da história do varejo internacional. E agora estamos passando por uma situação desafiadora em termos macro, ainda que, ao contrário desses outros momentos, o micro segue muito forte, né? Então, talvez a particularidade dessa crise agora é que parece uma crise muito mais macro do que da atividade, do consumo, efetivamente, do setor varejo. Existem muitos desafios. O custo de capital é um desafio grande. Eu acho que o risco que existe aqui, ele acaba mais nos varejistas, nos lojistas, principalmente o lojista menos profissional e menor, que tem mais dificuldade de acesso a crédito, um pouco menos de profissionalismo para lidar com um momento mais adverso macroeconomicamente. Mas a verdade é que o fluxo, as vendas, a atividade no micro segue muito forte, né? Então, historicamente, o setor de shoppings tem se mostrado muito resiliente e não parece ser essa crise que vai mudar esse paradigma. A gente deve continuar vendo um setor muito robusto, com crescimento de resultado acima da inflação. Eu estava vendo agora mesmo uma matéria, hoje saiu estava vendo recomendação do Safra, né, das listadas e tudo mais, com recomendação de compra, JP Morgan, Santander, Bradesco, Itaú, todos esses grandes bancos seguem muito confiantes no setor, muito confiantes, porque as ações estão muito baratas, as cotas dos fundos estão muito baratas e a atividade econômica está muito forte ainda. Qual vai ser o tamanho da crise? A gente não sabe, né? Qual vai ser o tamanho da desaceleração? A gente não sabe. Mas eu tendo a acreditar que a gente possivelmente tem um cenário de oportunidade aqui. Porque a gente está falando de um nível de precificação muito baixo para os fundos, né? Um nível de cap rate, um nível de dividend yield muito alto dos fundos, com portfólios muito qualificados. O portfólio do XPMOLs, sem dúvida nenhuma, é um diferencial na indústria, mas o portfólio dos outros fundos também muito qualificado. Então, a gente tem produtos excelentes aqui, com liquidez boa, que estão muito baratos. Então, assim, a gente tem uma confiança que o cenário macro será menos desafiador do que se espera, do que as pessoas têm dito, do que alguns setores da economia acreditam. E mais que isso, assim que você tiver uma mínima definição política da eleição do ano que vem,
seja com a criação, a consolidação de um candidato efetivo novo da direita, seja com a declaração, anúncio de um efetivo candidato da esquerda, que a gente comece a ter uma clareza do cenário político, isso deveria tirar essa incerteza do ar e trilhar um caminho para uma recuperação forte, para uma queda de juros e uma recuperação forte da atividade econômica. Então, a gente acha que a gente está muito próximo do ponto ótimo de entrada. Talvez já tenha até passado, né? A cota do fundo tem crescido. O XPMOL cresceu 8% no mês passado, total return. Então, assim, o fundo tem crescido, tem recuperado um pouco de preço, e a gente acha que talvez já seja um pouco dessa clareza do cenário de Selic, né? A Selic teve uma última alta mais expressiva semana passada ou retrasada, provavelmente vai ter mais uma, não sei se vai ter mais. Então, só da gente ter uma perspectiva de manutenção ou do fim do ciclo de alta, o mercado já começou a se animar um pouco mais e voltou a olhar com bons olhos para os fundos imobiliários. Então, a gente acha que a perspectiva é positiva, ainda que tenhamos desafios macroeconômicos não desprezíveis e que a gente tem que ficar de sinal amarelo, vamos dizer assim. Liga a luz, a atenção e acompanha aí as movimentações que, com certeza, a partir do segundo semestre serão bem maiores. Com certeza. Ou seja, o desenho de 2026 com certeza vai se iniciar, né, no segundo semestre aí de 2025. Felipe, mais uma vez gostaria de agradecer você ter vindo aqui, conversado conosco, esclarecido vários pontos aí que vêm sendo debatidos e comentados no mercado. Gostaria então que você deixasse suas considerações finais e também as mídias sociais para o pessoal que ainda tem dúvida, ainda quer saber um pouquinho mais a respeito do fundo, portfólio, enfim. As dúvidas aí que surgirão, né, Felipe? Com certeza. É isso, André. Mais uma vez eu agradeço o convite. Reforço aqui a nossa disponibilidade, a nossa transparência, a nossa acesso. Né? A gente está muito disponível para qualquer investidor, analista. A gente tem sido criticado pela nossa falta de transparência, pela falta de clareza, ainda que na nossa visão a gente tem divulgado tudo com bastante detalhe por meio dos fatos relevantes. A gente tem buscado endereçar as críticas dentro dos nossos relatórios, né? Então, a gente vai ter um relatório que vai sair na segunda-feira, que o dia 7, se eu não me engano, o dia 8, que eu espero que trará mais clareza e mais transparência ainda para o investidor que ainda tem algumas dúvidas. Eu quero reforçar que o XPMOLs é um produto muito robusto, que tem uma série de opções de como sanar as suas necessidades de caixa. Tem um portfólio muito qualificado e muito diversificado, o que dá a ele muita capacidade de reciclagem de ativos. Está inserido no ecossistema do maior distribuidor de fundos imobiliários do Brasil, que é a XP Investimentos. O XPMOLs hoje é o maior gerador de receita da XP Asset. Então, temos uma relevância muito grande no grupo e, naturalmente, temos uma atenção muito grande do grupo inteiro frente ao nosso produto. Então, o XPMOLs está anos-luz distante de uma crise ou de uma situação dramática, de uma necessidade de queimar ativos. Isso está muito longe de acontecer, de fato. A gente tem desafios que a gente não está menosprezando, que a gente não está deixando de lado. A gente está já trabalhando no endereçamento desses desafios e, tão logo tenhamos notícias, serão anunciadas ao investidor e ao mercado. Mas a gente quer trazer essa tranquilidade, essa transparência, essa clareza para todo mundo, para que não fiquem dúvidas. Se quiserem falar mais com a gente, o canal correto é o ri@xpasset.com.br, tá? Então, RI de Relações com Investidores, @xpasset.com.br. Manda um e-mail, o time de RI vai responder. Se for necessário marcar uma conversa, a gente marca uma conversa.
Reforçar aqui que a gente está à disposição. De novo, te agradecer pelo convite e espero que venham outros no futuro. Com certeza virão, até pela relevância do fundo e as dúvidas que sempre surgem a respeito. Então é importante estar trazendo o gestor aqui para falar, ou seja, informação diretamente da fonte. Felipe, É mais uma isso. vez, muito obrigada. Obrigado, Pessoal que André. não é inscrito no canal no YouTube, se inscreva, acione o sininho, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e se você preferir, estamos aí em todas as plataformas de streaming. Até mais, Felipe. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Felipe. Tchau, tchau. Obrigado, André.